Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na parte da tarde. Para quem não me conhece, sou conhecido como irmão Inácio Odon. A minha esposa chama-se irmã Lourdinha também. Ela está todas as vezes aqui fazendo a obra de Deus comigo, orando pela nossa vida e pela nossa família. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente nessa tarde. A palavra de Deus diz: quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. É preciso que eu e você, cada vez mais nós possamos orar, buscar a presença de Deus, porque a oração é algo muito especial, que é nós falando diretamente com Deus. E quando nós falamos diretamente com Deus, Ele está nos ouvindo, não importa onde você esteja, não importa o ambiente que você se encontra. O importante é que você está falando com Deus e Deus se faz presente na sua vida. A oração é uma mola mestre. A oração ela é a coluna de uma família, ela é a coluna de uma igreja. Então nós precisamos cada vez mais orar na presença de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. A palavra de Deus diz que Pedro ele foi preso para depois da Páscoa ele ser julgado. E com certeza Pedro ia ser morto, porque Tiago já tinha sido morto pelo rei. E a palavra de Deus diz que pegaram Pedro, prenderam Pedro em uma cadeia, colocaram Pedro acorrentado. E além de Pedro estar acorrentado ali naquela prisão, existiam vários guardas naquela porta, para que Pedro ele não tivesse oportunidade nenhuma de fugir, para que Pedro não tivesse oportunidade de sair daquela situação. A palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo. Enquanto Pedro estava dormindo, a palavra de Deus diz que as irmãs e os irmãos se encontravam em uma casa orando pela vida de Pedro. Enquanto Pedro estava preso, acorrentado no cárcere, além de estar acorrentado, existia guarda na porta para que Pedro não saísse. Mas a palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo, Pedro estava tranquilo. Porque quem é de Deus, busca a presença de Deus, ele fica tranquilo, ele fica na paz. Mesmo que a situação esteja muito caótica, muito complicada. Pedro estava preso, esperando passar a Páscoa, para depois da Páscoa, com certeza ele ia matar Pedro, que já tinha matado Tiago. E o próximo agora ia ser Pedro depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro estava preso, a palavra de Deus diz que as irmãs e os irmãos estavam reunidos em uma casa orando pela vida de Pedro. E a palavra de Deus diz que aquelas irmãs estavam orando e Deus ouviu a oração das irmãs e Deus mandou um anjo para que fosse até onde estava Pedro na cadeia. E a palavra de Deus diz que Deus manda o anjo porque quando nós oramos, Deus ele nos ouve. Quando nós precisamos de Deus, do socorro de Deus, Deus ele manda o anjo, o próprio Deus vem. Porque ele ouviu as nossas orações. E a palavra de Deus diz que o anjo vai até Pedro na prisão. E chegando lá, o anjo tem que tocar em Pedro. Porque Pedro está tranquilo, Pedro está dormindo. Pedro ele não está desesperado, Pedro ele não está preocupado. Pedro está tranquilo. Por quê? Porque Pedro já sabia o Deus que ele servia. Pedro sabia que Deus, sabia que ele estava lá e Deus ia socorrer. Talvez você está vivendo uma vida hoje presa no vício, presa no álcool, presa nas drogas. Talvez você se encontra caído nas calçadas, porque o inimigo ele te prendeu com as correntes. O inimigo ele te prendeu e colocou uma tranca sobre a sua vida. Mas Deus hoje ele está te dando uma oportunidade
Busque a Deus, ore aonde você está. Peça a Deus para que Deus ele venha mandar os anjos quebrar essa corrente que tanto te prende. Como eu sempre falo, essa vida que você está levando, essa vida não é a vida que você quer. Até você já prometeu para você mesmo que ia mudar de vida, ia mudar de situações, já prometeu para a sua família. Até você passa alguns dias se esforçando, lutando. Mas quando bem não espera, você se encontra na mesma situação. Sabe por quê? Porque você está lutando sua carne física contra o algo espiritual que é o inimigo. Pedro se encontrava preso. Deus mandou um anjo. O anjo chega lá, Pedro está dormindo. Enquanto isso, os guardas estão acordados na porta. E a palavra de Deus diz que o anjo chega, toca em Pedro e diz: se levanta. Aí Pedro se levanta. O anjo do Senhor manda que Pedro calce a sandália. Pedro tranquilamente calça a sandália. Fica de pé. Porque quando o anjo de Deus toca na vida de uma pessoa que está presa, acorrentada, quando Deus toca, a pessoa fica de pé. Na hora que o anjo tocou em Pedro, a primeira palavra que o anjo disse: fica de pé, veste tua roupa. Deus está falando para você agora: fica de pé, troca de roupa, veste uma roupa nova. E daqui para frente você vai continuar em pé. Porque foi o anjo de Deus que tocou em você agora, através da palavra. E a palavra de Deus diz que Pedro fica de pé. O anjo ainda diz: bota a tua capa. Pedro colocou uma capa, abriu as portas, passou pelos guardas, e os guardas não viram. Sabe por quê? Porque Deus ele cega os inimigos que querem te derrotar. Deus ele cega os inimigos que querem te prender. Deus ele cega aqueles que tentam te amarrar. Porque Deus ele cegou, os guardas não viram quando Deus abriu a porta das cadeias. E a palavra de Deus diz que Pedro saiu, passou por um portão, passou por outro portão. E o último portão que dava para a rua, que era mais seguro, o portão se abriu. Deus está abrindo hoje porta para você. Deus hoje ele está abrindo, escancarando o portão que o diabo tinha te prendido. O portão que o diabo tinha te prendido na vida de fracasso, na vida de derrota. Deus hoje está abrindo esse portão. Deus está abrindo essa tranca. Eu creio. E você vai passar por todas essas portas que o diabo fez de tudo para você não sair. Você vai passar pela primeira porta, você vai passar pela segunda porta. E a porta que for mais forte, ela vai se abrir por si mesma. Sabe por quê? Porque Deus ele tem promessa na sua vida. Não adianta o inimigo colocar porta de bronze, não adianta o inimigo colocar os maiores ferrolhos, os maiores portões, mais fortes que seja. Mas quando Deus toca em você, todos esses portões vão se abrir. E o inimigo ele não vai ver. E você vai ficar livre, você vai ficar liberto. Porque enquanto as irmãs estavam orando, o anjo de Deus está trabalhando. Hoje nós estamos orando aqui pela sua vida. E Deus está trabalhando na sua vida. Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua saúde. Deus está dando livramento a você hoje. Livramento de morte, livramento de bala perdida. Deus hoje ele vai realizar o sonho do seu coração. Deus hoje ele vai concretizar o desejo que você já vem há muito tempo. Porque o inimigo, muitas das vezes, ele faz de tudo para que os seus sonhos, os seus desejos, seus projetos continuem presos. Mas Deus está te tocando hoje. E os portões vão se abrir. E você vai passar por todos eles. Por maior que seja o portão. Mas o último portão, para Deus disse que estava apontava para a cidade, para a rua. O portão que Deus vai abrir para você não é para o deserto. O portão que Deus vai abrir para você não é para a escuridão. Deus vai abrir um portão
que vai dar para a rua. Deus vai abrir o portão que vai dar para a cidade. Talvez você viveu preso na escuridão, mas o portão que Deus abriu para você hoje é o portão que dá para a rua. E chegando na rua, você está livre. Pedro ficou livre depois que passou o portão. A palavra de Deus diz que Pedro se acordou. O portão que te prendeu, o portão que não deixava você passar, hoje ele se abriu para a sua vida. Hoje ele se abriu para a sua casa, hoje se abriu para a sua família. O portão hoje ele se abriu para a sua saúde. Hoje o portão ele se abriu para a porta de emprego. O inimigo trancou todos os portões, mas o anjo de Deus abriu todos os portões. E hoje você está livre, você está liberto, dando para a rua. Um lugar aonde você, seus sonhos, seus projetos vai se concretizar. Porque enquanto Pedro, os portões estavam se abrindo, os irmãos e as irmãs continuavam orando. E quando Pedro foi livre, foi liberto, Pedro foi para a casa das irmãs e se encontrava orando. Deus hoje abriu um portão na sua mente, que a sua mente estava presa. Sua mente estava presa no vício, nas drogas, nas cachaças. A sua mente ela estava presa no fundo do poço. A sua mente ela estava presa no lamaçal. A sua mente ela estava presa no fracasso, na derrota. A sua mente ela estava presa no passado. Mas Deus hoje ele abriu o portão e você vai esquecer o passado, que tanto te prende, que não deixa você prosseguir. Porque o portão te prendeu com a mágoa, com a tristeza, com a angústia, por causa de alguém. Mas Deus hoje está abrindo o portão. É o portão da frente, não é o portão de trás. Porque quando Deus abre o portão, é o portão da frente. Por mais alto que ele seja, por mais seguro que ele seja, Deus abriu o portão e foi o portão da frente para a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. E à meia-noite nós estaremos anunciando a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.